Vamos lá, estamos online. Boa noite, galera. Boa noite por mais uma noite da nossa live. Hoje a gente vai ter um assunto muito legal aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a lei LGPD, tá? Então vai ser um assunto bem... Pode parecer que não tem muita ligação aí para a galera da tecnologia, né? Porém, que vai ter muita ligação, pode afetar muito no desenvolvimento da galera. Então, é um ponto que a gente tem que estar atento, que pode ter consequências. Então, hoje a gente vai ter aqui o Álvaro, ele vai estar falando um pouquinho sobre a lei, como que a gente pode se prevenir e quais são os problemas que pode acarretar para a gente. Então, ele é um cara que vai estar com autoridade aqui falando sobre o assunto para a gente, tá? Vou chamar ele aqui para trocar essa ideia com a gente. Boa noite, Álvaro. Seu microfone acho que está mutado. Opa, agora foi. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Álvaro. Beleza? Obrigado por aceitar o convite, estar com a gente aqui hoje. Obrigado a você, né? Com certeza é um assunto que vai acrescentar bastante para a galera. Então, eu vou deixar você se apresentar, começar a sua apresentação aí, fica à vontade. Eu vou ficar aqui nos comentários, e aí no final a gente tem aquele bate-papo para trocar uma ideia, responder as perguntas da galera, as dúvidas. Valeu. E qualquer dúvida também que você tiver, fica livre aí de perguntar, entendeu? Aqui eu não consigo ver o chat do pessoal, então pode me interromper se você precisar, tá bom? Não, fica tranquilo, eu vou anotando aqui, depois a gente vai fazendo aqui as perguntas. Beleza, então. Então, eu preparei para a apresentação de hoje, né, para conversar com vocês, fazer esse bate-papo, uma apresentação, né? Eu não quero encher de vocês juridiquês e tudo mais. O Pablo bem mencionou, às vezes vocês não conseguem entender, às vezes é difícil entender por que uma lei vai estar impactando o meu trabalho como técnico, mas isso realmente vai mudar um pouco a maneira que a gente desenvolve, que a gente testa, muda bastante o dia a dia das empresas e do desenvolvimento em geral. Ok? Deixa eu tentar compartilhar aqui a minha tela. Meu link. Cancelar. Só um minutinho. Eu vou compartilhar minha tela inteira. Depois fala se você está vendo ou não, o Pablo. Tá conseguindo ver minha tela ou não? Estamos vendo a transmissão aí, estamos vendo sua tela já. Sim? Tem só os slides aqui não. Opa. Deu nega aí na... Não tá vendo o PowerPoint, não? Não. Tá espelhando a transmissão. Tá, deixa eu ver se importa aqui. Quiser tentar de novo? Tinha funcionado no nosso testezinho que fizemos e deu certo. Deixa eu tentar de novo aqui. Agora foi. Acho que vai agora, hein? Vê aí. Alô, foi? agora sim. Agora foi. Agora vai. Vamos lá, então. Então, vou conversar com vocês aí sobre a LGPD, como que isso impacta aí no dia a dia de vocês. E antes de começar, quero que a gente entre, né? Eu também quero entrar também no mundo de vocês, e dúvidas, perguntas, pode estar fazendo, fique liberado para isso, entrar nesse cenário, né? O cenário que eu quero propor para a gente entender e se situar. Imagine que temos esse cara, esse empreendedor, ele está iniciando um software, um aplicativo, um site de gestão de clientes, é um CRM, Educa CRM. Ele conseguiu o investidor anjo, deu um catatal de dinheiro para ele, dando seguimento nesse projeto dele, a ideia é legal, o conceito é legal, vai vender, vai monetizar e tudo mais, mas uma das coisas que foi levantada pelo investidor foi justamente José, o nome dele, ou José, você quando for colocar o seu aplicativo no mercado, o seu software no mercado, o seu CRM, você tem que levar em consideração a adequação à LGPD.
E daí que vai seguir esse bate-papo que eu quero ter com vocês sobre a LGPD, tá? O José, assim como muitos de vocês, e conversando com amigos meus que trabalham com desenvolvimento, outros trabalham em outros tipos de negócios, não tem ideia do que seja LGPD. Ah, LGBT? Não, é LGBT, é LGPD. Tá? Então, o José veio procurar um consultor, que no caso sou eu, estou aí bonitão aí, eu sou administrador, eu sou certificado em Data Protection Officer, que é o encarregado de proteção de dados, gestor de projetos, tenho bastante experiência em empresas internacionais e estou trabalhando hoje como sócio-gerente na do Rio, justamente ajudando empresas a se adequarem à legislação de proteção da privacidade e dar seguimento a essa questão e voltar ajudando. Vocês junto comigo vamos ajudar aí o José, o nosso exemplo aí, esse cenário aí, para entender, né, o que é LGBT, o que é LGPD, tá? Até eu estou confundindo. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que foi criada, tem 2 anos já essa lei, não é uma lei nova, então às vezes me espanto, olha, não sei, não conheço. Então, a LGPD, assim como o Marco Civil Regulatório, foi um segmento, né, foi um aperfeiçoamento do entendimento da comunidade global no sentido, e da brasileira, no sentido que a gente tem que proteger os dados pessoais. As pessoas, nós, indivíduos, temos que ter o direito de ter o controle das informações que estão sendo repassadas. Hoje em dia tudo é digital, vocês sabem disso. Hoje em dia tem aí a questão da Caixa Econômica, você pode estar pedindo o seu auxílio do Covid lá, tudo através do seu smartphone, através da internet, você não precisa ir no banco. Então, nossas informações, elas valem dinheiro. O Facebook, basicamente, ganha dinheiro vendendo informações e o objetivo da lei é garantir que essas informações, que esses dados, que o processamento dessas informações pessoais, esses dados pessoais, eles sejam regulados e que sejam protegidos, tá? Essa lei, ela entra em vigor até hoje. Amanhã vai mudar. Amanhã está para ser sancionada, está para sair uma alteração, mas hoje, de acordo com uma medida provisória, a lei entra em vigor em maio de 2021, tá? Muito provavelmente a lei vai entrar em vigor somente em agosto de 2021, isso que vai sair amanhã no Diário Oficial. Então, fique atento que vocês vão ter um tempinho mais para se adequar, para aprender, para pensar, caramba, o que eu tenho que fazer de diferente, ter uma visão aí, como é que eu vou fazer, como é que eu vou codificar, como é que eu vou testar, mais no pensamento na privacidade. Se alguém me perguntar isso, o que eu vou fazer? Então, esse tipo de chance que tem, né, o legislador, né, o pessoal do Congresso, junto com o presidente, está dando essa chance, digamos assim, para que a comunidade em geral possa ter um pouco mais de tempo, já teve 2 anos, e vai ter um tempo adicional para que a gente consiga se adequar, consiga realizar alterações no dia a dia das empresas e nos aplicativos, nos softwares e tudo mais, para que consiga seguir essa lei, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem 10 bases de processamento. O que são 10 bases de processamento? O que é uma base de processamento? São justificativas, né, pelos quais você pode estar processando os dados das pessoas, né? Você não pode simplesmente, eu quero, porque eu quero. Hoje em dia, como é que funciona? Hoje em dia, você pode vender, você pode buscar as informações pessoais lá vão ter, né? Eu consigo muitas das vezes, você vai lá no mercado popular e consegue comprar um CD com um monte de informações, CPF, nome de pessoas. Hoje em dia, o objetivo é você estar fechando esse cerco, né? E existem vários motivos pelos quais você pode justificar por que você está processando essa informação, esse dado pessoal. Um deles é o consentimento. Um dos motivos de eu estar falando você de base legal, quando vocês forem ver, tem muitos vídeos na internet, você não fique bem atento, porque nem tudo é consentimento. E às vezes as pessoas pensam, LGPD é só eu pedir para a pessoa me dar o consentimento de processar o dado deles, de estar usando o nome e tudo mais, e tá tudo ok. Não é só o consentimento, tá? Mais para frente a gente vai abordar o porquê
o consentimento muitas das vezes não é legal, não é trabalhoso justamente para a gente, para vocês que trabalham com desenvolvimento, o consentimento é bastante trabalhoso. Consentimento, obrigação legal, execução de contrato, e várias outras bases de consentimento. A próxima slide, na verdade eu apaguei o slide. Os próximos slides eram justamente das 10 bases legais de consentimento. No caso específico do José, pensa bem, se eu vou bate-papo com vocês, e, Pablo, se tiver alguém com dúvida, você me fala. O José, ele está oferecendo um software de CRM, deixa eu parar aqui e compartilhar, só para explicar um pouquinho. Ele está oferecendo um CRM no mercado. Esse CRM, basicamente, ele processa dados pessoais. Ele pega os dados dos alunos, insere essas informações dos alunos para tratar, para ter informações financeiras, gerar boleto, gerar estoque escolar e tudo mais. Essas são informações pessoais que o José, né, está tratando. Ele não precisa, obrigatoriamente, pedir o consentimento do aluno, imagina, pedir o consentimento de cada aluno e está tratando esse consentimento, e o aluno falar, não, eu não quero mais que você use meus dados pessoais. Imagine se isso vier a acontecer, no caso de um aluno, ele ainda estiver matriculado. Então, não dá para você utilizar o consentimento nesse exemplo do José, por exemplo. No caso do José, você estaria utilizando, no caso de uma questão contratual. Você tem um contrato com a escola, e por esse contrato, a escola pode estar mencionando que seus dados vão ser processados. Só para vocês entenderem um pouco a questão do consentimento. O mais importante é vocês terem em mente é que não se pode processar os dados, não se pode usar os dados de qualquer maneira e sem que haja uma justificativa, né, para fazer isso. Deixa eu novamente compartilhar, tá? Dados pessoais. Pablo, você está vendo meu slide? Me fala se não tiver, tá ok? Não sei se o Pablo está me ouvindo. Pablo, qual é a música? Bem, espero que o Pablo esteja me ouvindo. Dados pessoais, o que são dados pessoais? Basicamente, dados pessoais é tudo que você pode identificar a pessoa. Eu estava conversando, um bate-papo, eu tenho um irmão, eu tenho um monte de gente que trabalha na área de TI, e uma das dúvidas é, Álvaro, o que eu vou esconder? O que eu tenho que esconder do usuário? Não tem uma resposta muito reta, muito direta do que você tem que esconder ao usuário, porque dados pessoais, o seu nome é um dado pessoal, mas nem sendo o seu nome, ele consegue te identificar. Pablo, por exemplo. Pablo existe milhões de Pablos no Brasil. Somente com o nome Pablo eu consigo identificar uma pessoa? Não consigo identificar somente pelo nome. O que eu precisaria? Precisaria juntar o nome do indivíduo, que no caso é o Pablo, o nome dele completo, e, por exemplo, talvez um CPF, que for, por exemplo, Pablo da Silva, vai ter também 5.555 Pablos da Silva no Brasil. Então, dados pessoais são informações que você consegue identificar a pessoa. Então, você tem que ter, quando você for desenvolver, você tem que sempre estar pensando, será que eu tenho que criar camadas diferentes? Será que todas essas informações elas têm que estar em uma única base de dados? Será que eu posso estar criando diferentes bases de dados com diferentes tipos de informação? E muito importante relativo a dados pessoais, são dados pessoais sensíveis, são dados sensíveis. Alguns desses dados pessoais, os dados que diz respeito, por exemplo, à sua etnia, qual é a sua cor, os dados relativos à opção sexual, dados relativos à confissão religiosa, esses dados que você pode ver na tela, esses são dados sensíveis. Então, você quando você for desenvolver, bem antes mesmo de desenvolver, na hora de design do seu produto ou do seu serviço, você tem que pensar de que maneira você vai proteger, vai estar oferecendo uma camada adicional de segurança para que esses dados não sejam violados. Por que eu estou falando isso com vocês? Ocorreu ontem, essa notícia é igual o pão fresco, ocorreu ontem. Eu recebi um e-mail da Cato, quase 200 pessoas tiveram os dados pessoais violados. Por sorte, não foram todos os dados que foram violados. O técnico, né, os desenvolvedores da Cato, eles souberam, de certa maneira, manipular esses dados para que somente parte desses dados fossem violados. Então, tenham bastante atenção quando vocês forem trabalhar em base de dados, quando for trabalhar com código, você tem que ter intenção, que há informações, há dados pessoais,
Então, você tem que adicionar uma camada de segurança e, quando for dados pessoais sensíveis, tem que existir um rigor maior relativo ao acesso a esses dados. Okay? Princípios legais, não quero mencionar muitos desses princípios, basicamente, esses são os motivos pelos quais a lei existe, os princípios que você quer, a base da lei, a finalidade. O que eu quero falar com vocês, o que é importante vocês saberem dos princípios legais. E eu acho que parou de compartilhar, isso mesmo. Princípio legal, o que você tem que entender? Você não pode estar processando os dados de qualquer maneira, você não pode estar usando as pessoas, os dados de pessoas de qualquer maneira. Então, sempre tem que ter um propósito. Por exemplo, a gente está no exemplo do José. Será que eu tenho que perguntar para esse aluno, será que é relevante eu perguntar para esse aluno, por exemplo, qual a etnia dele? Se ele é branco, se ele é preto, se ele é indígena? Não sei, isso a escola tem que dizer, isso você tem que ter um pensamento, o controlador, que no caso, a escola, tem que ter um pensamento, será que essa informação é relevante para mim? Sempre no pensamento de eu estar minimizando, quanto menos informação eu tiver e quanto menos informação eu puder coletar desse usuário, é melhor. E pensa, gente, quanto mais informação, lembra que informação é dinheiro, então tem base de dados, quanto mais informações vocês tiverem que estar lidando no dia a dia seu de desenvolvimento, mais difícil mais código, mais complicado às vezes é o seu dia a dia, ok? Então, tem sempre esses princípios, é bom que vocês conheçam e é bom que vocês apliquem isso no dia a dia. Motivo, por que eu estou fazendo, a necessidade de fazer, esses dados eles são protegidos, o usuário ele tem uma transparência de por que os dados estão sendo processados e de que maneira esses dados estão sendo processados, quais direitos que ele tem, como esses dados estão sendo mantidos seguros, estão sendo ou não mantidos seguros, se é vulnerável ou não o seu código, se é vulnerável ou não a sua plataforma. Essas informações, esse pensamento que você tem que ter a partir de agora, não espera a lei começar para fazer isso, mas é um pensamento que a gente tem que ter a partir de agora, ok? Essa abordagem global que eu quero mostrar para vocês, essa abordagem global eu tirei basicamente do regulamento europeu. A nossa lei, ela tem como base o regulamento geral europeu, que foi há 2 anos atrás, já está em vigor. Avaliação de impacto, de que maneira esse meu processo, esse meu projeto, esse meu software, ele vai estar impactando a privacidade desse indivíduo, tá? Isso você tem que pensar em limitar a coleta dos dados, menos é mais, é sempre isso que você tem que pensar, e se é necessário ou não eu estar processando esses dados, controle de segurança, tanto no desenvolvimento, quanto na testagem, do início ao fim, você tem que estar pensando que controles você vai ter de segurança, que APIs você vai estar utilizando. Esses APIs, eles são ou não são seguros, eles são vulneráveis ou não são vulneráveis, são questões que você tem que estar em mente. Controle de acesso não somente para o usuário final, o usuário tem que ter, dependendo do tipo de software, né? O usuário tem vários níveis de acesso. Com CRM acontece isso, por exemplo, secretaria, diretoria, eu tenho um administrativo, posso ter controle de acesso por usuário, tá? Mas controle de acesso também no desenvolvimento. Será que é necessário todos os desenvolvedores, todo mundo da área de teste, todo mundo da empresa, do José, ter acesso a todas as informações pessoais dos indivíduos? Ou será melhor, para garantir a privacidade dos usuários, ou para mitigar, né, para evitar que ocorra uma violação de dados, eu tenho níveis, né? O Pablo ele né, top, hiper, mega, então ele vai ter acesso ilimitado. Mas eu tenho ali o Álvaro não sabe nada de desenvolvimento, então o Álvaro ele vai ter acesso só numa camada mais superior, digamos assim, das informações, tá? Monitorar o processamento dessas informações e ter sempre uma avaliação contínua de como está ocorrendo, se os usuários eles têm acesso ou não para estar informando, olha, está tendo uma exposição, olha, ocorreu um vazamento, olha, o seu código, o seu site, José, ele tem um bug. Então, essas informações, você tem que sempre ter essa abordagem, sempre tem que ter esse pensamento no seu dia a dia como desenvolvedor, na área de teste.
É isso que a lei está trazendo para a gente, essa nova abordagem, esse novo conceito que a gente tem que ter pensando na lei. Áreas de impacto, então, já agora entrando no dia a dia do trabalho de vocês, isso vai mudar como você trabalha, não só como você trabalha no sentido como você vai estar codificando, mas como você trabalha no sentido geral. Você pode ter certeza que já está acontecendo isso, as empresas já estão começando a pedir desenvolvedores, eles estão começando a pedir pessoas que tenham, principalmente pessoal de segurança, segurança da informação, muita atenção. As empresas já começaram a pedir um tempo atrás profissionais que tenham conhecimento nas metodologias ISO, que tenham conhecimento em como proteger na LGPD. Essa é uma informação bastante importante que você tem que levar em consideração. Então, isso vai mudar a sua maneira como você trabalha em geral, a maneira que você lida com seus colegas. Então, seus colegas precisam ter todas as informações que você tem. Então, isso você tem que pensar. Isso vai mudar o seu desenvolvimento, a sua codificação. Eu mencionei lá, eu vou estar utilizando esse API. Cara, será que esse API é o melhor API para você utilizar? Eu ouvi eu me recordo que eu estava conversando com o Pablo, houve uma transmissão, teve 2 semanas atrás, que um dos apresentadores falou do Redux. Ele mencionou, será que esse é o método melhor, né? Porque para que eu preciso estar lidando com tantas informações? Para que eu preciso estar guardando tantas informações? Isso vai mudar a maneira que você codifica, a maneira que você testa, a maneira que você cria os produtos, os serviços, a concepção e os mecanismos que vocês desenvolvem e as maneiras de ter esse consentimento. Lembra? No caso do José, ele não precisa trabalhar com consentimento, mas caso a gente tenha que trabalhar com consentimento, você tem que pensar como que esse usuário vai estar pedindo, né? Como você vai estar pedindo o consentimento para tratar esses dados pessoais, de que maneira esse usuário vai poder revogar, falar, olha, não quero mais que você trate meus dados pessoais, de que maneira você vai estar fazendo isso. Então, tudo isso você tem que pensar já na hora do desenvolvimento, antes da operação, antes de você colocar esse aplicativo no mercado. E testagem em operação, pensar sempre, segurança e privacidade tem que ser sempre do início ao fim. É algo que seja contínuo. Então, quando você for fazer a testagem, você tem que pensar sobre o ponto de vista de um hacker, por exemplo. Se eu fosse um hacker e quisesse acessar, puxar as informações pessoais de tais pessoas, o que eu faria? Como eu faria? É fácil eu burlar o sistema? É fácil eu criar, por exemplo, login, admin e senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo? Será que o seu software ele impede que isso aconteça? São essas questões que vocês têm que pensar. Nas vulnerabilidades que tem o seu código, nas vulnerabilidades que tem o seu aplicativo. Ok? Sanções, e o José pode perguntar, Álvaro, cara, isso vai demandar muito tempo, assim, às vezes demanda um certo tempo, você tem que pensar e tem que bolar, mas se você não fizer, você pode ser divertido, vai existir uma agência reguladora, assim como a Anatel, a agência ela pode advertir, a agência ela pode multar até 50 milhões, a agência ela pode impedir que você empresa, né, no caso, você pare de processar as informações. Imagine que a sua empresa, você é desenvolvedor, e essa empresa seja sancionada em parar de processar as informações. No caso do José, é um software de CRM, é um software de educação. É impossível, praticamente, você trabalhar com esse software sem processar dados pessoais. Então, isso vai praticamente inviabilizar o software do José. E reputação, gente, reputação não tem preço. Essa é uma questão muito importante que a gente tem que pensar, ok? Muito importante, agora eu vou mais para a parte prática. Eu espero apresentar a parte prática da melhor maneira possível. Eu pensei como é que eu poderia estar expondo vocês praticamente o que seria uma visão de privacidade voltada para o dia a dia de vocês, para o ambiente de vocês. É uma coisa muito mais front, mas vocês que são de back, vocês têm que pensar em mente o que eu faria, como eu estaria codificando, como eu estaria fazendo o meu trabalho de maneira que fosse protegido, de maneira que viabilizasse isso que eu vou mostrar para você, tá? É um aplicativo de José, tá aqui, vocês não conseguem ver meu pointer, eu consigo mostrar o pointer.
computador, aqui. Esse é o aplicativo do José, esse que é o antes, ok? Então, antes tinha poucos níveis de acesso, e tinha, por exemplo, somente administrador e secretaria financeiro. Então, tinha só 3 usuários, digamos, 50 funcionários, 3 usuários, senha livre, senha de 8 caracteres, você podia colocar mamãe mandou e estava tudo certo. Recordar a senha, você marca lá, lembrar o usuário e você recebe a senha no seu e-mail pessoal. Então, essa que era a ideia que o José apresentou para mim, esse é o cenário que eu conversei com vocês, desse aplicativo de gerenciamento de cadastro, tá? Numa visão de privacidade, o que eu, como consultor, o que eu estaria informando para o José fazer, tá? E assim é uma abordagem que outros profissionais podem visualizar de maneira diferente, mas o que eu quero mostrar para vocês é sempre ter o pensamento de privacidade. Diferentes níveis de acesso, diferentes níveis de usuário. Então, ao invés de você ter apenas 3 usuários, 3 níveis de usuário, administrador, secretaria e financeiro, vamos ter diferentes níveis, vamos ter uma diretoria, secretaria, financeiro, não sei, professor, são ideias que você pode ter, porque nem todos esses usuários eles precisam ter todas as informações das pessoas. Será que a secretaria precisa ter todas as informações do usuário ou é melhor deixar todas essas informações a cargo de uma diretoria? São essas questões que tem que ser em mente. Senha forte. Hoje em dia, vocês sabem, existem softwares que você entra no seu site e consegue quebrar, né, a senha do site. Então, até 10 caracteres, normalmente, que esses softwares, os mais comuns, eles quebram. Então, quanto maior quantidade de caracteres, melhor. Você tem que sugerir ao seu usuário, quando ele está cadastrando senha, que ele tenha senhas longas, que ele tenha senha forte, senhas fortes, autenticação dos fatores. Não sei se vocês estão habituados, mas a autenticação dos fatores é, por exemplo, você entra lá no coloca sua senha, você nunca utilizou daquele computador, para você permitir o acesso a esse site, você recebe um SMS no seu celular, a partir desse SMS, você insere esse código no seu aplicativo, e então consegue liberação para o seu aplicativo ou para o seu software. Isso acontece muito em banco, a autenticação em 2 fatores. Métodos mais robustos de recordar senha. Existem outros métodos, por exemplo, em vez de você estar enviando para o e-mail pessoal, será que eu posso estar enviando para o e-mail corporativo? Captcha, VPN, são outros meios que eu posso estar pensando, somente nessa tela inicial de usuário, pensar, olha, José, vamos pensar, vamos ir além. Dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas vamos pensar na privacidade do usuário. Como é que eu vou para a próxima aqui? Peraí. Próximo. Essa já é a segunda tela do aplicativo do José, e vocês que nunca participaram de uma hackathon, eu convido. Basicamente, eu estou mostrando um aplicativo novo para vocês. O José tinha aqui o aplicativo dele com todas as informações disponíveis para todos. Você pode ter informação sensível, religião, tem informação de dados de saúde. Todo mundo pode ver todo mundo, quanto mais informação, melhor. Esse era o conceito há pouco tempo atrás, tá? E busca irrestrita. Qualquer usuário, eu sou secretário, eu quero saber quem não sei, quem tem tal religião na minha organização. Eu entro lá em busca e coloco lá tal religião. Aí aparece lá uma busca bonito, né? Eu tenho informações bastante consolidadas para qualquer pessoa. Não, isso não é bonito, isso não é legal. A partir dessa lei entrar em vigor, a lei, vamos esperar aí a sanção, a canetada do presidente. A ideia é que a gente tenha uma restrição dessas informações. A ideia é que somente os dados essenciais estejam disponíveis. Aqui você pode ver, por exemplo, será que esse é um usuário de secretaria? Eu coloquei aqui, o que eu estou sugerindo para o José. José, vamos colocar aqui uma tela de logout. Então, o usuário está ali, ele vai sair, ele dá logout nesse sistema, às vezes ele está compartilhando o computador com outras pessoas, então é interessante que tenha essa opção. Aqui mostra, por exemplo, o nome dela e qual é a função, qual o nível de usuário que ela tem. E você vê aqui, tirei um monte de informações. Para que eu preciso saber religião? Será que é realmente necessário? Claro, gente, é interessante saber que muitas das vezes a escola, ou muitas das vezes para onde você está vendendo, o controlador vai dizer, não, essa informação eu preciso. Não é proibido processar dados sensíveis.
O que é proibido é não ter segurança nesses dados, não ter essa consciência de privacidade, tá ok? E não tem nada documentado. É importante documentar assim, o porquê você quis fazer dessa maneira. Nesse caso específico, eu, Álvaro, não acho importante você saber a religião do aluno. Isso não é relevante para uma secretaria saber a religião do aluno. Então, essa é a ideia que a gente teve aqui para essa tela de cadastro, tá? Tem a tela de configurações. Antes da tela de configuração do José, tinha apenas nome e alterar senha. Painel de controle simples de navegar, então o usuário não tem problema, mas às vezes isso pode ocasionar um problema de privacidade, sim, para a sua organização. Então, o que eu propunha, no caso, para esse CEO, né, para esse empreendedor, é você ter um nível de aprovador. Então, esse usuário, por exemplo, eu quero ter um nível diferente de segurança, eu quero resetar minha senha, então isso vai para um aprovador que aprova se isso é permitido ou não é permitido. Isso são ideias, tá? Cada pessoa, você tem a questão é vocês pensarem, o que eu posso estar colocando de privacidade, de que maneira eu posso estar controlando. Pode ser que na hora do José oferecer isso na escola, a escola fale que não quero isso. Mas o software, os códigos, já está tudo lá pronto. Isso já está escalonável. É só você não habilitar essa função para esse usuário. É ele que vai decidir, tá? Mas é importante que você tenha essa questão em mente. Autenticação em 2 fatores, senha forte como padrão, senha alterada depois de X dias, depois de 3 meses, automaticamente você recebe um e-mail, olha, alterei sua senha vai ser bloqueada, por exemplo, tá? E a última tela, que eu vou colocar para vocês, é de perguntas. Eu acho que foi bem rápido, mais rápido do que eu imaginava. Então, Pablo, alguém tem pergunta? Como é que tá aí? Eu acho que falei bem rápido, mas eu tentei aí passar de maneira rápida para vocês um conceito fundamental do que seja do que é a LGPD, do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para vocês terem uma ideia e poderem estar aí pensando. E querendo mais informações, eu posso enviar o slide completo para vocês, me adiciona aí no LinkedIn, no Instagram, e a gente vai conversando. Não estou te ouvindo. Você está no mudo. Agora sim. Não, foi bem legal, teve bastante ponto interessante e até algumas dúvidas minhas que já foi sanada aí. Por enquanto ainda não tem pergunta. Temos uma pergunta aqui da Ana Laura, que quando a lei entra em vigor? Ana Laura, a lei entraria em vigor em agosto desse ano. Bolsonaro editou uma medida provisória, então essa medida provisória está valendo. Tem um prazo aí para o Congresso aprovar, né, essa medida provisória. Então, a medida provisória que está valendo hoje. Então, hoje, a lei entraria em vigor em maio de 2021, tá? Sendo que tem um projeto de lei que está aguardando ser sancionado pelo presidente, que estaria alterando esse início. Então, a resposta rápida que eu tenho para você hoje é maio de 2021. Amanhã, possivelmente, os rumores que dizem aí que vai ser a partir de agosto, a lei entraria em vigor, mas não as sanções. As sanções começariam a valer somente em maio de 2021. Então, isso está sendo discutido. Não sei se eu fui claro. Qual é a sua dúvida? Qual é as dúvidas que você tinha que você colocou posicionado, Pablo? Uma que eu tenho por exemplo, assim, no nosso tem um sistema lá, a gente toma toda a precaução possível, porém a empresa ali, ela sofre um ataque, é roubado os dados ali, publicado esses dados. Qual que é a ação da empresa para ela não ter tanto problema assim? Ela tem que fazer alguma ação, divulgar? Existem ações que têm que ser tomadas. Normalmente a empresa ela tem que ter já criado o que a gente chama um plano de incidente de violação de dados. Então a empresa normalmente já tem criado que se tiver uma violação de dados, o que eu tenho que fazer, quem eu vou acionar, quais são as áreas que vão estar envolvidas, padrão de resposta para você informar o usuário, se você vai informar ou não vai informar o usuário. Vou te dar o exemplo, por exemplo, da Cato. Houve uma invasão na Cato, dados 157, parece, pessoas foram
vazados, tá? Então, que dados foram vazados? Ele sabe login, senha, nome, CPF, data de nascimento, essas informações foram vazadas. O que não foi vazado, isso é importante saber o que não foi vazado. Não foi vazado o cartão de crédito, não foi vazada a cara da pessoa, que também você consegue identificar uma pessoa pela cara, então isso também é considerado dado de identificação. Então, assim, o que eu, Álvaro, com essa nota, o que a Cato fez, qual foi a atitude da Cato, e, assim, do meu ponto de vista, eles tomaram a medida adequada. Eles notificaram todos os usuários impactados, tá? Eles notificaram todos os outros usuários, quem não foi impactado também foi notificado, então eles tiveram uma ação aí de prevenção, porque você não sabe se esse hacker ele pode estar utilizando novamente desse mesmo método. Então, eles notificaram todo mundo. Eu, que não fui impactado, eu recebi um e-mail da Cato informando que a minha senha de usuário no site deles foi alterada automaticamente, eu teria que alterar a minha senha. Então, eles tomaram medidas preventivas nesse sentido e tomaram ações na área de segurança da informação para, no sentido de identificar por onde esse cara entrou, de que maneira ele obteve essas informações e como é que eu vou estar impedindo que novos casos venham a acontecer. Então, não é uma ação única, são várias ações que são tomadas. O que é muito importante para você, com essa informação, é que hoje a gente não tem criado uma agência reguladora, não está criado. Nesse caso da Cato, o usuário desse poderia estar entrando com uma reclamação na agência reguladora, e a agência reguladora iria perguntar para a empresa, por exemplo, ok, mas antes disso acontecer, o que vocês fizeram antes? A empresa tem que ter toda a documentação para mostrar para a agência reguladora, não, olha só, eu tinha antes já todo um processo já voltado para a privacidade do usuário. Por exemplo, no caso da Cato, eu consigo observar que o hacker ele teve acesso a apenas a algumas informações, ele não teve acesso a todas as informações. Então, houve aí uma conscientização de quem estava desenvolvendo esse sistema da Cato, teve um pensamento de não estar colocando todas as informações numa caixinha só. Não sei se na maneira de falar faz sentido você que é na área de desenvolvimento. Você não pode colocar tudo dentro de uma caixinha só. Coloca uma caixinha, depois coloca outra caixinha, depois coloca outra caixinha dentro dessa caixinha. Porque aí você está dificultando o acesso desse cara. Esse cara vai ter que passar por várias barreiras até ele conseguir achar aquilo que ele quer achar. Tá? Show de bola. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Kennedy. Ele perguntou onde o usuário vai poder denunciar um caso de irregularidade a respeito da proteção de dados. Hoje, Kennedy, as instituições que estão fazendo esse papel é o Ministério Público. O Ministério Público tem sido bastante atuante, mesmo antes da entrada em vigor da legislação, da NPD, o Ministério Público tem sido bastante atuante no sentido de proteger os dados das pessoas, tá? E a partir do momento da criação da NPD, eu imagino que lá, assim como acontece na Europa, como é que acontece na Europa? Dentro do site deles tem lá um link para você enviar uma reclamação, você envia a sua reclamação, menciona qual é a empresa, menciona por que você acha que essa empresa descumpriu com a legislação de proteção de dados, e a agência ela notifica a empresa. Tá? Isso que acontece. Isso acontece também com a ANEEL, a Anatel, as agências reguladoras hoje, é assim que funciona. Mas, assim, muito importante para a gente ter em mente, o ideal, se eu sou empresário, o ideal é que esse usuário ele não precise notificar a agência reguladora, porque eu não quero ter esse trabalho, esse problema, entendeu? Então, você tem que ter no seu site já criado lá uma política da privacidade. Nessa política de privacidade tem que ter quem é o seu encarregado de proteção de dados, o DPO, ou a empresa que vai estar fazendo isso, de que maneira esse usuário pode entrar em contato com você caso ele suspeite que os dados dele foram violados. Aí você já toma as medidas necessárias antes que a agência reguladora venha te sancionar, venha te advertir. É interessante você sempre pensar em prevenir do que você está remediando depois. Obrigado aí pela pergunta. Legal. Uma pergunta também, Álvaro. Por exemplo, no formulário de cadastro, normalmente você tem li os termos e concordo. E normalmente a galera não lê ali, né? Aquilo ali só concorda e vai embora. Isso, eles podem reclamar depois que não leu, sendo que eles assinou aquilo ali, porém realmente não estava
tão explícito assim e sendo obrigado à leitura dele ali? Depende muito do que você está, de que maneira você está utilizando isso, de que maneira você está utilizando esse termo, tá? A questão da privacidade, a privacidade é o padrão. Então, se você quer tirar, digamos assim, a privacidade desse indivíduo, tem sempre que ter um pedido adicional. Não sei se eu sou claro nesse sentido. Vou te dar um exemplo bem simples. Hoje, a maioria da gente já percebeu, e um desses motivos, porque essa lei de privacidade vem de fora, vem da Europa. Então, a maioria dos sites que você entrar hoje, tem ali, lá embaixo, uma notificação de cookie. Então, nessa notificação do cookie, se você for observar, tem lá várias opções. Se você quer liberar todos os cookies, se você quer liberar só o cookie de sessão. Então, o usuário tem que ter essa opção você tem que chamar a atenção do usuário. Olha, eu vou... essa é uma informação importante, você tem que você tem que dar a sua resposta aqui. Então, você tem que encontrar métodos visuais, o que seja, para você chamar uma atenção diferenciada. Não adianta você coloca lá um termo de uso de 55 mil páginas, e no meio desse termo de uso, lá na linha 5.544, você coloca lá, eu autorizo que todos os meus dados, sensíveis ou não sensíveis, sejam processados. Isso não é dessa maneira que a gente lida com privacidade. A empresa poderia ser multada, porque está usando de má fé. Legal. Bom, acho que até agora não teve mais nenhuma pergunta. Eu estava olhando um site recente, um site de uma startup, justamente uma startup que trabalha com medicamento não, ele faz testagem de Covid. Então, ela tem esse termo de uso lá, e no termo de uso, eu faço essa prática justamente para tentar vender. Olha, seu termo de uso está errado, vamos prestar atenção nessa questão. O termo de uso dele estava informando, por exemplo, que os dados seus podem ser transferidos, o seu resultado pode ser transferido para o exterior, tá? Então, a lei, ela também trata de transferência. Então, você tem que ter muito cuidado que você tem que sempre alertar o usuário dessas questões. E o usuário, se você trata com consentimento, você tem que sempre ter que trabalhar com a habilidade do usuário de tirar o consentimento. Eu não quero mais que você divulgue essas informações. Para que você está divulgando o resultado do meu teste de DNA? Para que você está divulgando se eu tive ou não tive Covid? Então, o usuário, se você está trabalhando com consentimento, o usuário tem que encontrar maneira de estar colocando em bilhetes garrafais, o que seja. Olha, suas informações serão tratadas dessa maneira. Isso que tem que estar no termo de uso. Por exemplo, na verdade, no termo de privacidade que tem que estar no site. Entendi, legal. Tem mais uma pergunta aqui do Johnny. Sobre valores. Quando uma empresa tem que arcar, quando o usuário consegue provar que esses dados foram vazados perante a justiça? Olha, a gente está falando de esses métodos, tá? Então, eu não sou formado em direito, mas existe, com a Lei Geral de Proteção de Dados, o usuário ele tem mais um meio, tá? Esse dinheiro, a empresa pode ser multada em até 50 milhões, mas essa grana, ela não vai para você, usuário, essa grana, ela vai para a agência. Então, o que acontece hoje, um exemplo meu é a Anatel. Se você teve algum problema com a sua linha telefônica, a sua companhia telefônica não resolveu, um dos meios administrativos que você tem é entrar em contato com a Anatel. Anatel, tal empresa, tal operadora está descumprindo com o regulamento de telefonia. Então, a Anatel vai entrar em contato com a operadora e a operadora vai tomar as medidas e vai responder a você, usuário, vai tomar ações para você, diretamente com você, usuário. Caso essa operadora não tome as medidas, então a Anatel, no caso da privacidade, a ANPD, vai tomar as ações. Ou vai advertir, ou vai multar, ou vai falar, olha só, não dá, eu já te adverti, já te multei, você não tomou atitude, então você não pode mais processar. Então, são só medidas administrativas. Esse usuário, no caso do exemplo que eu dei da CAP, por exemplo, nada impede que ele, todo mundo tem direito de acesso à justiça, nada impede que ele achar que teve os direitos dele, mas a gente já vai entrar na esfera dos direitos civis e tudo mais, violados, ele vai ter que assinar um advogado, entrar com uma demanda contra a Cato
E a Lei Geral de Proteção de Dados pode ser utilizada como base dessa demanda. Não só essa empresa, ela cumpriu com o dever dela de proteger os meus dados, mas também ela descumpriu com uma lei que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o juiz, nesse caso, vai estar avaliando, muito provavelmente vai dar aquele, eu quero danos morais, danos materiais. Então, a gente está falando já de questão judiciária. Né? O que a gente quer evitar, a gente trabalha com empresas, a gente trabalha com consultoria, a gente quer evitar que essas empresas sejam multadas, que vocês que são profissionais sejam, de certa forma, repreendidos porque a sua empresa foi multada, porque vocês tiveram um erro na hora de codificação, e pior, que essa multa, ou que essa questão, ela venha parar no judiciário. Aí, muitas das vezes, isso demanda muito tempo, paga-se muito dinheiro para advogado, e a gente não quer gastar dinheiro, né? E o empresa quer ficar gastando muito dinheiro com um advogado, não é esse o objetivo. Legal. Interessante. Bom, acho que agora não tem mais nenhuma ainda. Acho que não tem mais pergunta, mais. Tá bom, então eu expliquei. Se não tem pergunta, é porque eu expliquei. Foi boa. Não, mas teve muito assunto legal aí, sim, que com certeza ajudou a galera, sim. Aí, pra quem não sabe, o Álvaro também tá lá nos grupos do Discord da comunidade, então quem tiver lá, quiser entrar, tem o link aí na descrição do vídeo. Entra lá também, pode trocar uma ideia, tá lá com a gente. Então, tá sendo bem legal. Tô lá, tô participando, manda um convite para mim no LinkedIn. Isso, no LinkedIn. Eu tô lá porque eu quero entender mais. Eu quero um dia, vai demorar bastante, porque eu sou bem ruim. Eu quero um dia conseguir codificar, entendeu? Mas tá difícil. Legal. Tá difícil. Já tá na comunidade, a gente aprende junto aí. Tá certo. Bom, se quiser deixar algum contato, alguma coisa, ó, fica à vontade aí. Aí a gente o meu LinkedIn é Álvaro do Rio, então você entra no LinkedIn Álvaro do Rio, você pode estar enviando convite para mim. Tem também a minha empresa, minha consultoria, Consultoria do Rio, é fácil achar. Eu sou carioca, eu estou no Rio, então Consultoria do Rio, você vai encontrar no Facebook, você vai encontrar no Instagram, você vai encontrar também com esse nome no LinkedIn. Então, entra lá e vocês querendo também, eu posso ter essa apresentação? Pode, me pede através do Pablo, eu posso enviar para vocês, a gente pode ter uma conversa mais aprofundada nesse tema e que vocês precisarem, eu estou sempre aqui para tentar ajudar vocês da comunidade do ProtaDev. Obrigado, Álvaro, aí mais uma vez aí pelo feriadão aí à noite e trazendo conteúdo para a gente aí. Com certeza de grande valor. Obrigado a você, Pablo. Valeu, galera, pela audiência aí. Então, quem não está na comunidade ainda, quem não conhece, entra aí, tem nos comentários, tem na descrição do vídeo aqui, o link com todos os canais no WhatsApp, Telegram, Discord, aí você pode escolher qual que é o melhor e trocar uma ideia lá com a gente e aprender junto aí. Tá bom? Valeu, galera. Obrigado aí. Bom feriado aí, bom fim de semana a todos.